Olá, amigos! A nossa história de hoje conta que há muito tempo atrás um certo rei da Síria iniciou o seu reinado sob a marca de esperança do povo. Mas não passou muito tempo para que essa esperança dos súditos se transformasse em tristeza e decepção. A corte que o cercava primava pela ambição, vaidade e perversidade. E logo se percebeu que o rei queria era dinheiro, mais e mais dinheiro, para suprir os seus próprios caprichos, da sua mulher, dos seus filhos e de toda a corte. Os impostos aumentavam dia a dia, não para os nobres, mas para os súditos, trabalhadores. O comércio se arruinava, os pequenos fabricantes eram obrigados a fechar as suas indústrias ou se mudarem para países vizinhos. A agricultura já não conseguia trabalhar do mesmo jeito, de modo que a miséria se espalhou por todo o reino. E o rei, indiferente a tudo aquilo, fazia discursos inflamados, aonde ele estava completamente desconectado e deslocado do sofrimento do povo. Mas Deus nunca dá doença sem dar o remédio. Quis o destino que o vizir do rei era um homem íntegro e de grande sabedoria. Ele via tudo aquilo que estava acontecendo e não se conformava, ficava desolado e dizia: mas isso não pode continuar a acontecer. Como um rei pode dormir em paz vendo que o seu povo está padecendo? Mas o que fazer? Ele então pensou, até que teve uma inspiração e resolveu colocar em prática uma estratégia. Levantou no meio da noite, foi até o jardim onde tinha um banco, onde o rei costumava descansar ali quando voltava das caçadas, e enterrou embaixo daquele banco um pote cheio de moedas de ouro e aguardou. Alguns dias depois, como o rei costumava fazer, voltando da caçada, sentou-se ali naquele banco e ele se aproximou, sentou perto do rei e ficou aguardando, até que, de repente, ele viu um casal de pássaros ali num galho. Ficou prestando atenção, em seguida começou a rir. E depois ficou sério. O rei, vendo aquilo, perguntou o que estava acontecendo. E ele, então, fingindo ser pego num segredo, disse: Majestade, eu devo confessar que há muitos anos eu aprendi a linguagem dos pássaros, que me foi ensinado por um guru da Índia. E eu posso interpretar o que os pássaros, os corvos, as corujas dizem. Aí o rei, claro, curioso, perguntou: mas o que foi que eles disseram? E o vizir então disse: bem, aquele ali no alto do galho começou a contar ao outro umas peraltices que o príncipe fez ali na beira do lago. E eu achei muita graça. Mas o outro disse que o senhor está sentado em cima de um pote de ouro. E claro, eu achei isso muito estranho, com certeza isso deve ser mentira. Aí o rei disse: um tesouro? Aqui, embaixo desse banco? Na mesma hora, o rei então mandou que os seus servos cavassem embaixo do banco e ficou muito feliz ao ver aquele pote de ouro ser desenterrado, e a partir daí ele pediu que o vizir o acompanhasse em todas as suas caçadas. O vizir ia então interpretando todos os pássaros, e à medida que as interpretações iam se confirmando, porque claro, ele produzia aquela situação, com a sua estratégia, o rei ia ficando cada vez mais confiante no vizir. Um dia, saindo para caçar, o rei viu 2 corvos e pediu então que o vizir interpretasse o que eles diziam. O vizir então ficou ali olhando, seriamente concentrado, até que de repente simulou um acesso de cólera e jogou uma pedra na direção dos corvos. O rei então pediu que ele revelasse o que os corvos haviam dito, e o vizir então se fez de constrangido e se recusou a repetir o que os corvos haviam falado, dizendo que eles eram indignos de tão grande majestade. Mas claro, o rei insistiu e ele então disse: bem, no começo falaram banalidades, mas depois o mais velho disse: você prometeu como dote à minha filha 7 cidades arruinadas e até agora não chegamos a isso. E o outro respondeu: aguarde e verá não só
7 cidades arruinadas, mais 700. Da maneira em que este país está sendo governado, não restará mais nada em pouco tempo. Quando o pastor entra em conluio com os lobos, até os cães deixam de ladrar. E foi por isso que eu joguei a pedra para assustá-los. O rei ficou um tempo ali, em silêncio. Claro que ele sabia que ele não precisava fazer nada, mas ele sabia também que, como rei, ele poderia mudar tudo. Ele resolveu, então, transformar tudo à sua volta, porque ele sabia que o destino nunca favorece quem não considerava as consequências. E ele, então, passou a reformar tudo que precisava ser reformado. Na corte, mudou tudo que precisava ser mudado. Aboliu gastos inúteis e diminuiu impostos abusivos. A partir daí, o país começou a viver momentos de grande prosperidade e paz. E quando finalmente o rei Zaidan fechou os olhos neste mundo, o seu nome foi gravado em letras de ouro no seu túmulo. E o vizir Hassan teve o seu nome gravado para sempre no coração do povo. Se você gostou dessa nossa história, espalhe para os amigos. Deixe seu like e comentário. Nós nos vemos na próxima quinta com mais histórias. Beijinho e até lá!